12, né? 12 de abril de 2025. Lembrando que sempre estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava. Bom dia, convidado. Tudo bem contigo? Maravilha. Como é que foi sua semana? Maravilhosamente bem. O que mais lhe impactou durante a semana? Ai. Acho que a gente tem tanta coisa pra falar, fica difícil, né? Mas eu vou dizer que o que me impactou foi o lançamento do Canaliza Caxias. Muito bem, que bela puxada, né? Mas para nossa alegria e para nós colocarmos os nossos ouvintes, aliás, começando a falar em ouvinte, obrigado a você que sintoniza o Vitrine de Negócio, obrigado a você que nos acompanha. Nós aqui desfilamos no Vitrine de Negócio pessoas que fazem a nossa grande Caxias do Sul acontecer, né? E aquilo que os nossos convidados fazem aqui que sirva de inspiração, né? E muitas vezes a gente consegue fazer isso com absoluta convicção do que eu estou dizendo. Hoje, para nossa alegria, né, juntando as agendas, está conosco João Wes. João Wes, que é o presidente do SAMAI, do SAMAI, como disse o Fabiano há pouco, né? Para nossa alegria, Wes, uma das histórias que Caxias tem muito a agradecer ao passado, digamos assim, né, aos gestores de Caxias do Sul, né, são duas autarquias, os dois entes paralelos que nós temos aqui na nossa gestão, uma é o SAMAI e a outra é a Codeca, não é? Juntamente com todo esse poder, né? Porque foram entidades que não proclamaram independência, mas que fizeram com que Caxias do Sul pudesse, em muitas e muitas vezes, perceber que aquilo que foi feito no passado foi acertado, né? Presidente, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Cuiava, bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar na manhã desse sábado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o SAMAI, sobre nossas iniciativas junto com os servidores públicos da autarquia, né? E conversar um pouquinho. Muito bem. Wes, o senhor não começou como presidente do SAMAI, né? Há muitos anos. Está há muito tempo ligado assim ao poder público. Vem muitas conquistas que Caxias do Sul já teve, o senhor viu de perto, não é? Eu comecei com 11 para 12 anos como vereador por um dia, lá em 2005. Que é um belo programa, né? Tem ainda? Ainda existe, ainda existe. E naquele mesmo ano eu fui jornalista por um dia, do veículo de jornal aqui que a gente tem na cidade. Eles tinham um projeto chamado Foquinha. Eu não sei se hoje em dia ainda existe, deve existir, mas com outro nome. Sim. Né? A Foquinha era o mascote na época, né? E era muito concorrido nas escolas. E eu me lembro que eu trabalhei um tema muito importante na época, que era um alagamento aqui aos fundos do bairro Rio Branco, atrás da escola Governador Roberto Silveira, e aos fundos do bairro São Leopoldo, chamado loteamento Kaller. Na frente de casa dava 1,80 m de alagamento quando chovia. Né? E aí, enfim, me envolvi naquele assunto, fizemos aquela matéria do jornalista por um dia, fui vereador por um dia, apresentei isso como uma demanda ali da escola, o governador ali da vizinhança, e não saí mais de lá. Como voluntário até os 16 anos no gabinete do espião Dorello, ele abriu muito as portas, então não era todas as tardes, evidentemente. Perfeito. Comecei lá uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, todas as tardes, eu não ganhava nada. Ele tinha um estagiário na época que era o Luciano, e depois foi o Duda Heck. Eles saíam em torno das 2 da tarde, eu sentava no computador e continuava fazendo a atividade deles. As sessões eram final da tarde, de noite o Chico sempre tinha agenda em bairro. E quando meus amigos iam para festa, iam para o cinema, sabe Jesus o que eles iam fazer? Eu ia para bairro fazer reunião, né, para ver demanda. Acompanhando o Chico, fazendo reunião, vendo demanda, inaugurando coisa, buscando, enfim, melhorias. E acabei crescendo, né? Com 16 anos eu pude ser estagiário, fui estagiário na Secretaria do Urbanismo e sempre continuei. Então, este ano eu faço 21 anos. 21 anos 21. Eu tenho 32. Perfeito. 32, faço 33 e faço 21 anos envolvido tanto na Câmara de Vereadores, tanto na Prefeitura. Então a gente já viu de tudo nesses 21 anos. Né? A gente viu coisas boas, a gente viu coisas não tão boas, a gente viu tragédias envolvendo as questões climáticas, a gente viu conquistas, a gente viu Caxias sendo reconhecida em nível nacional, internacionalmente. E isso nos traz uma bagagem muito boa, mas a principal bagagem que nos traz é a experiência dos lugares que a gente passou, a experiência daquele servidor público que está lá há pouco tempo ou há muito tempo, do dia a dia deles. Né? Uma das coisas que se percebe na sua personalidade, sua gênese, né,
você é muito ativo, né? Mas também muito, muito líder naquelas coisas que você faz, mas fundamentalmente você presta atenção nos detalhes. Isso vem da onde? Porque os detalhes Detalhes. que fazem a diferença. Com certeza, os detalhes. Eu acho que é da escola do Chico. Ah, É a escola do olha Chico. só Eu que acho que sim, é a bacana. escola do Chico, né? De olhar o detalhezinho, né? De repente, é no detalhe que tu tira a grande solução. Muitas vezes não é falando com aquela pessoa que tem o maior salário, que está lá mais tempo, que tem uma relevância maior na cidade. De repente, aquela pessoa mais do cantinho, aquela pessoa assim que já não fala muito, né? Mais limitada, é aquelas pessoas que te trazem as grandes soluções para aquilo que precisa ser feito. Isso, por onde eu passei, eu verifiquei. Então, é o detalhe, o detalhe. Isso que você fala no mundo corporativo, a vida inteira eu trabalhei com tecnologia, continuo trabalhando até hoje, e uma das minhas grandes escolas é a IBM, que é mais antigo provedor de soluções em informática no mundo, não é? Claro. E a IBM tinha uma premissa que ela dizia que em toda a cidade existia uma carta marcada. O que era uma carta marcada? Era alguém que podia ser dono de uma lanchonete ou de uma padaria, mas que conhecia toda a cidade, né? E isso me parece que quando a gente presta atenção aos detalhes, a gente percebe pessoas que fazem muito, não é? E que são, às vezes, despercebidas, não é? Com certeza, com certeza. E é exatamente isso, a vivência, o caminhar, né, o observar que você consegue exatamente verificar isso. O senhor traz um exemplo do cara da padaria, do Perfeito. restaurantezinho, né? E eu reverto isso para o líder comunitário. Ah, imagino. O cara que está lá de presidente do bairro sem ganhar nada, se Perfeito. incomodando um Voluntário. monte, voluntário. É esses os caras que tu tem que ir lá conversar. Tá, mas eu tô com uma situação assim, assim, assim. Qual que é mesmo a situação? Ele vai lá, ele te mostra e ele se sente parte do processo. E eu vou te dizer, Cuiabá, tudo aquilo que eu construí nos últimos anos, pelas secretarias que eu passei, pelas oportunidades que eu tive, sem o protagonismo das pessoas, você não faz nada. Você pode ter as melhores ideias, as melhores iniciativas, mas sem o protagonismo do povo e sem o auxílio do servidor público, que faz um trabalho extraordinário, você não faz nada e você não conquista nada. Você pode ter a ousadia, a vontade, a coragem, mas se você não tiver o apoio do povo, da população e, acima de tudo, um grupo de servidores que pega junto, você não faz. Esse teu protagonismo como ser humano, não é? Dentro dessa missão que você teve, e aí mais de 20 anos já ligado ao poder público de uma forma ou outra, não é? Faz você ser um homem mais de retaguarda ou um homem mais de frente? Como é que tu te percebe? Como é que tu te desenhas? Depende, Cuiabá. Vamos pegar os últimos 4, 5 anos. Pandemia. Lideramos todos os processos na época, de repente, na época importante, de repente hoje olhando para trás poderia ter sido feito muita coisa diferente, mas não se sabia Mas também não o que sabia, que não tinha vinha. escola para Mas isso, vamos graças lá, a Deus. graças a Deus, né? E tomara que não tenha que É verdade. não tenha que se Repetir. ensinar a ninguém Isso no aí, futuro, isso né? aí. Mas a questão do Covid, a questão da regularização fundiária, a questão da desburocratização depois de um governo desastroso que a gente teve em Caxias, não pelas pessoas que faziam parte, mas sim pelo seu líder. Perfeito. A questão, como que eu disse, da O regularização. senhor fala na gestão guerra. Exato, Perfeito. né? Exato, né? A questão da desburocratização também, a modernização junto à Secretaria do Meio Ambiente e as experiências nos outros setores. Então, em alguns momentos, uma pessoa de retaguarda, sou uma pessoa que escuta muito, né? Eu escuto muito. As pessoas mas tu não vai falar nada, tu está numa reunião, tem 10 secretários, e eu tenho 2 orelhas e uma boca. Eu gosto de escutar. E muitas vezes aquilo que as pessoas nos grupos se apavoram, eu já vivenciei há 15 anos atrás, eu já vi há 10 anos atrás, eu falo... Sabe até o resultado que vai dar. Deixa eles discutirem que no final a gente coloca alguma posição nossa propriamente dita nesse sentido, né? Não é futebol ficar discutindo se é impedimento, se não é impedimento, é outra coisa. Com né? certeza, né? Mas em grandes momentos, o protagonismo. Prova disso nas chuvas de maio do ano passado. Então, eu me considero, pelo menos do prefeito Agiló e do prefeito Cassina, né, um grande coringa do governo, né? Bom, assumimos com o Cassina 8 secretarias juntos, né? O Daneluz ficou um período também, né? Tivemos uma demanda enorme, que era a questão da regularização. O João vai lá, no meio ambiente, bom, agora sai do urbanismo, quando a gente estava num auge enorme, agora sai e vai para a Secretaria
do Como é que meio tu ambiente. administrou isso? Tu, humano. Não, Com dor ou com curiosidade? Com entusiasmo? com mais dor do que com curiosidade, Porque mas a gente enfim. gosta de colher os frutos da árvore que a gente planta, né? Mas tu sabes, Cuiava, que eu aprendi na vida que um homem só entende o significado da vida, uma pessoa, quando ela aprende que a árvore que ela planta, ela não vai se deitar embaixo na sombra e não vai colher os frutos dela. Alguém vai colher, alguém verdade. vai se deitar embaixo da sombra dela, né, e alguém vai dar seguimento. Isso que importa. A gente planta sementes para alguém um dia colher resultados, né? Claro que na época doeu um pouquinho, mas enfim, a gente superou isso, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa do governo Adiló, pelo menos do primeiro governo, exatamente aquilo. Bom, chama o João. Não é só o João, isso é a equipe. Aonde que o João vai, com a sua equipe e com o protagonismo daqueles servidores que já estão lá trabalhando e desenvolvendo suas atividades, se faz muito. Tudo onde que eu passei, eu falei, eu não vim aqui inventar a roda e ninguém, né, inventa a roda. Tá? Eu vim aqui exatamente para mostrar aquilo que já está sendo feito. Se nós só mostrar aquilo que o SAMAI já está fazendo há anos, aquilo que o urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente, Chefia de Gabinete, Secretaria de Cultura, que a gente passou e diversas outras, mostrar aquilo que está sendo feito, Cuiava, tu não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque não se comunica. A comunicação ela é importante, ainda mais hoje em dia. Uma vez era só o rádio, a TV, o jornal. Verdade. Hoje é na palma da mão, né? É verdade. Hoje é na palma da mão e evidentemente que os outros meios de comunicação continuam fortes. Então tem que comunicar, tem que mostrar. Então, em alguns momentos, uma pessoa mais reservada, mas sim, quando precisa assumir a ponta, a gente monta no cavalo e vamos embora. Isso aí narrativa, mostrando a real face da situação. Exatamente. Eu digo que eu atendo muita gente durante a semana, eu falo com muitas pessoas e as pessoas muitas vezes vêm falar comigo um determinado assunto, muitas vezes nem do SAMAI, né, Cuiava. E eu olho para a pessoa, eu tenho duas formas de te dar a resposta. Te vendendo uma ilusão ou te falando a realidade. Eu prefiro te falar a realidade, você sair brabo, muitas vezes chateado, mas daqui 4, 5 meses eu te encontrar na rua e eu poder te olhar na cara. Eu não vendo ilusões. Se tu quer que eu te venda uma ilusão, eu vou te vender. Ali fora tu vai achar vários amigos que vão te vender ilusão. Eu te vendo a realidade. Tu pode ficar bravo comigo, mas aqui um dia nós vamos se encontrar na rua, uns meses, eu vou te olhar e vou te falar, Cuiava, não deu, né? Porque não tem como resolver. Tu te sentias absolutamente aos 30 anos, né? 30 e alguma coisinha já na época, de se lançar como vereador. Você foi achando que aquele era um espaço para você dar continuidade naquilo que você já vinha fazendo na executiva? Ou foi uma escolha do partido, né? Ah, é o João, é a vez do João, sabe? Como é que foi essa combinação de jeito, gosto, necessidade, né? E o resultado apareceu aí fantasticamente. Bom, vamos lá, né? Em 2016... O Spinarello concorreu a última vez em 2012, acabou não se elegendo, foi o 8º mais votado, o partido não fez a legenda, fez 3.800 votos, ficou fora. Virou secretário de Desenvolvimento Econômico, né, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser secretário com 21 anos, eu sou o secretário mais novo da história. Então o Chico saía para viajar, saía em licença, isso e aquilo, quem assumia era o João. Em 2016 era para o João ser candidato. Só que em 2012, o tio do João foi candidato e não se elegeu na época por 16 votos. Irmão da mãe. E em 2016, vai o João, vai o Velucino, qual é o risco de... Velucino é teu tio? Meu tio, irmão da minha mãe. Né? Grande figura humana. Qual é o risco de não eleger nenhum, nem outro, isso e aquilo, e acabei... Quem iria fazer a sucessão em termos de eleições, né, em termos de disputa, seria eu da turma do Chico, né? E acabei reunindo... E o irmão da tua mãe era quem? O Velucino. Ah, o Velucino. O Velucino. O Velucino é irmão da tua mãe. É irmão da mãe. Ah, sim. O Velucino é irmão da mãe, né? E aí, bom, sentamos em família, não, agora vamos fazer o seguinte, vai o Velucino, vamos eleger o Velucino e o João vai aqui 4 anos. Tudo certinho, do grupo do Chico saiu o Bressan, aquela época de candidato. Perfeito. Né? Algumas pessoas apoiaram o Bressan, algumas pessoas vieram comigo com apoio com o Chico, com o Velucino. E partido tem que ter grupo, né? Exato. O Velucino se elege dobrando a votação, sai lá dos seus 1.600, vai aos seus 3.300, né? Se elege, o Bressan faltou 80, né? Inverteu. E aí, em 2020, era para mim ser candidato a vereador. Passada a eleição a deputado de 2018, no final do ano, o Adiló me chama junto com o Solete e o Velucino e diz o seguinte, olha, eu vou ser candidato a prefeito. E aí o Velucino falou, eu não concorro mais, o meu candidato é o João. Não, o João não é o candidato.
o João vai coordenar a minha campanha, Velocino, tu vais de novo à eleição, a vereador, o Solete fica junto, o Solete vai ser meu secretário de obras, porque o Solete já tinha sido o diretor-geral dele. Perfeito. E foi quem substituiu quando ele saiu para concorrer, final de 2016. E aí, coordenei a campanha, né? Deu o episódio da retirada, do impeachment daquele gestor que, enfim, não rendeu muito para a cidade. E aí eu vou para... Eu nunca imaginava ser secretário, Cuiava. E aí o Cassina me convida para, um primeiro momento, ser secretário de 8 secretarias por 10 dias, que não ficou só 10 dias. Evidente. O Ficou muito provisório mais... vira definitivo. Isso, né? Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, tá? Imagina. E aí depois eu virei secretário de urbanismo. Eu tinha sido estagiário 10 anos antes da secretaria do Chico. Eu brinco que eu desci as escadas da prefeitura, da secretaria como estagiário e voltei 10 anos depois como secretário. Acabei não concorrendo. Coordenei, fui um dos coordenadores da campanha junto com o Dornelles e o Márcio, que era chefe, deve ser ainda chefe de gabinete do deputado Neri. E achava, né, e tinha uma sinalização de ser chefe de gabinete. O Adiló me chama e fala: não, tu vai continuar secretário de urbanismo porque tu tem que mexer com a regularização. Ok. E aí, enfim, virei secretário de urbanismo de novo, fui secretário de meio ambiente, assumi a chefia de gabinete dele também num período. E tive o convite, Cuiava, o primeiro convite do candidato Scalco para compor a chapa como vice, ainda lá em 2022, final de 2022, início de 2023, foi o meu. Era ele e você. Era eu e ele comigo, exato, né? A gente conversou muito tempo, já estava se formando um grupo, que foi mais ou menos o grupo que teve na coligação dele no ano passado, e chegou um ponto que eu sentei com o Adiló e falei: Adiló, o senhor não concorre mais, o senhor sempre disse que não concorria, e eu vou aceitar o desafio. E ele falou: calma, não aceita porque tu vai ser o meu vice, né? Então, fui lá, agradeci isso e aquilo, passou um período, fui procurado, né, pela turma do Partido dos Trabalhadores, também me convidando para ser vice da Denise. Né? Mas aí por uns princípios meus, pessoais, familiares, principalmente, né? Agradeci, eu acho que a conversa tem que acontecer, porque passada a eleição, a gestão tem que trabalhar para todos, não só para aqueles que elegeram. Né? E aí, enfim, se trabalhou exatamente depois de quase 20 anos. Eu saio do PSDB em abril de 2024, me filio ao Republicanos, para ser o candidato a vice do Odiló. E aí depois surge a questão do Nespolo, toda aquela questão, né? Enfim, o João é deixado de lado, não usar outra convidado palavra, né? E aí ainda tive mais uma oportunidade de ser o candidato junto com o Grêmio Maier à prefeitura. Na época, pensei muito em assumir a caminhada junto com o Felipe, junto com o Sartori, junto com o Búrigo, mas fiquei com muito medo, né? De ser, mesmo tendo sido traído, sair de traidor, né? E aí concorri a vereador, meu tio ia de novo. A vereança, você imagina ter que reunir a família, Cuiava, e falar: olha, tu não vai, sou eu. Né? Então, eu comecei a minha campanha vereador 30 dias antes, né? Muita gente que sempre fez campanha, tanto fazia para o meu tio, fazia para o Spiandorello, claro. Durante esse período eu falava: olha, eu não vou ser candidato, eu vou ser candidato a vice. Você pode procurar outro candidato, claro. Mas eu estou em dúvida entre esse e esse. Eu falava: pega esse. Eu mesmo ligava pro cara e falava: ó, o Cuiava sempre me ajudou assim, ó. Ele vai te ligar, fecha com o cara. Fora aqueles que viraram candidatos, né? E aí a gente vai para uma eleição, a vereador com muito medo, o meu partido obrigatoriamente elegia só 2. Nós tínhamos o vereador Fiuza, de uma linha, e nós tínhamos o ex-vereador, né, Edson da Rosa, que também é um trator para fazer votos, né? E aí eu brincava que eu tinha que passar um pastor e passar um quase padre, né? Porque o Edson tem um envolvimento muito forte ligado. Uhum. E eu brincava, né? Tu imagina ter que passar na frente de um pastor e de um quase padre e dar inferno certo isso, né? Mas fizemos uma baita votação, nunca imaginava, Cuiava tinha medo de não fazer 1.500 votos, mas achava que com o trabalho de toda a turma que estava junto, uns 3 mil nós fazíamos, mas nunca imaginava em me tornar o 5º vereador mais votado da história, com quase 7.000 votos. É um reconhecimento não só do trabalho do João, mas principalmente do trabalho daquelas pessoas que sempre cercaram o João e ajudaram a construir os projetos que o João liderou. Então é reconhecimento do João,
da equipe da assessoria, mas também dos servidores públicos que estiveram junto. E que bom que tivemos esse reconhecimento. O futuro, se tu me pedir, a Deus pertence. Mas antes de nós chegar mais para o futuro, tem uma coisa do passado, né? Eu tenho uma relação muito forte com a CDL, já fui presidente Claro. da casa e tal. E eu lembro de ações, né, que lá dentro a gente, obviamente, se discute, Sim. lá não é um partido político, mas é um movimento Claro. muito forte na sociedade. E as pessoas com quem, as secretarias que você passava, né, todas as pessoas diziam assim, não, vai lá falar com o secretário tal, e esse tal era o João Wes, né, e sempre muito bem atendidos, ou seja, você está colhendo o que você plantou. Na verdade, o certo nunca dá errado e o errado nunca dará certo. Né? Me parece que essa é uma expressão que o certo é certo e o errado é errado. Claro. E as coisas mais ou menos vão seguindo. Então, me parece que assim, a sua chegada à vereança e esse reconhecimento da sociedade faz com que você, naturalmente, e aí você é escolhido para tocar um projeto da SAMAI, ou do SAMAI, não é? Aonde que você começa a perceber que, ufa, uma secretaria é algo que eu tenho alguma intimidade, mas o SAMAI é muito maior do que isso. Como é que foi essas noites mal dormidas, deixar as pessoas que votaram em você, digamos assim, bom, vai ter uma outra pessoa e eu vou assumir o SAMAI? Sabes, Cuiava, que foi acredito que uma das maiores decisões da vida, né? Eu acho que depois daquela decisão de virar candidato, então, a vereador e não seguir numa chapa majoritária, foi a escolha. Porque você imagina, a primeira vez que você concorre, você faz quase 7 mil votos, o segundo mais votado. As pessoas brincavam, tu vai ser o mais votado. Eu sempre falava que não. E eu ganhei um monte de apostas. Porque eu sabia que o Iago ia fazer muito voto. Perfeito. Porque o Iago eu conheço há muito tempo, né? E as pessoas Pela característica dele, pela né? característica. As pessoas falavam, João, tu vai ser o mais votado. Eu olhava para as pessoas e falava, não, eu não vou ser o mais votado. Ah, mas vamos apostar. Aposto. O segundo eu posso ser, o primeiro não. Né? E eu ganhei muitos. Até tenho que convidar o Iago em alguns churrascos, né? Que ele ajudou. Mas as pessoas ficam naquilo, né, Cuiabá, eu votei no João para ser vereador, eu não votei no João para ser secretário. Como que eu encontrava muita gente que falava, João, eu votei em ti, mas eu não quero que tu fique Esse de vereador. é o estereótipo, né, Eu da não quero que tu sociedade. fique de vereador, eu quero que tu vá para a prefeitura. Eu votei em ti para vereador para tu ficar mais forte com tudo aquilo que aconteceu e para tu ser secretário. Né? E aí tu faz o quê? Bom, ir para o SAMAI para ficar lá sentado atrás de uma cadeira no ar-condicionado é bonito, Cuiabá. Não, se é para ir para o SAMAI, se vai para exatamente fazer a diferença, fazer a diferença no teu serviço. E eu conversei com muitas pessoas, né? E tomei uma decisão minha. Né? Conversei com o prefeito, com o Néspolo, e falei, olha, eu até venho, tem algumas condições, evidentemente, né? Condições em termos de estrutura de trabalho, Perfeito. de liberdade, e o Adiló sempre me deu liberdade. Né? Até porque ele é um liberal, né? Ele é um Exato. O cara, Cassina tinha esse mesmo perfil, o próprio Chico, né? Todos, enfim, que a gente teve um pouquinho mais de envolvimento, sempre teve. Só que eu venho e eu quero fazer algumas mudanças. E é por um período curto, não é um período longo. Até porque eu quero ser vereador. Tem discussões importantes que vão entrar na Câmara de Vereadores nos próximos anos, que é importante para a cidade. Que a gente tem que virar a chave, é agora, porque não dá para esperar mais 10 anos para virar. E aí sim, com um compromisso exatamente de mexer na lei das águas, modernizar ela. Nós não podemos mais admitir, Cuiabá, aqui no bairro Serrano você não consegue liberar um pet shop. Nós não conseguimos mais admitir que no bairro São Ciro você não consiga liberar uma mecânica. Tem 40 mecânicas lá, nenhuma regularizada. Vamos regularizar o cara. Olha, tu vai abrir, tu pode ter a tua mecânica, tu vai ter que seguir isso, que nenhuma mecânica que tem lá no bairro Cruzeiro. Isso aí. Tá? Porque são áreas consolidadas, nós não podemos mais admitir que um agricultor lá na Vila Seca, lá na Criúva, não consiga limpar um açude, porque é a zona das águas. Me diz qual é o agricultor que quer poluir, ele não quer poluir. Por quê? Porque aquela água ali, muitas vezes ele mesmo toma, porque
porque não tem outro recurso, Claro. e o gado que ele cria com muito carinho, os bichos, também toma. Então, eu não consigo imaginar um agricultor pegando 1 litro de óleo, indo lá na nascente e falando o seguinte, bom, agora eu vou poluir, né? Então, é a modernização da lei das águas, evidentemente que nós temos que pensar a preservação, então ela não pode ser nem 8 nem 80, né? Então tu tem que modernizar, tu tem que deixar de desenvolver essas regiões, mas tu tem que garantir uma água de qualidade. Então, uma das questões essa, outra questão, o estudo, né, e o projeto preliminar do novo barramento na cidade. Ah, mas nós temos água para quanto tempo? Faz uns 40 anos. E aqui 40 anos? Eu quero ter projeto. Começar agora. Eu quero ter projeto numa gaveta, modo Claro, de claro, dizer, claro. que se abre um recurso a nível federal, internacional, isso, aquilo, eu tenho o projeto, eu vou lá e protocolo o projeto. O que falta muitas vezes são projetos para vir recurso e a gente acaba perdendo para um monte de cidadezinhas pequenas porque a gente não tem. Então, a questão de um novo barramento, eu não vou lançar, eu não vou iniciar ele e eu muito menos vou inaugurá-lo como presidente do SAMAI. Mas alguém vai iniciar e alguém vai inaugurar. Isso é um pensamento me, holístico, me, né? me chamam de louco, sim, devem ter chamado o Mansueto de louco quando fez o Faxinal. O Zé também. Deve ter chamado o Zé de louco junto com o Cabernon quando fizeram o Marrecas, né? E tomara que aqui uns 50 anos tem alguém que também me chame de louco, mas consiga abrir a torneira e tomar e ter água. Falando no Zé, nesse estúdio era um pouco diferente, né? Numa conversa aqui com o Mansueto, desculpe, com o Cabelon e com o Zé Ivo Sartori, eu perguntei para ele, até porque era um questionamento que tinha na sociedade, né? Eu perguntei, escuta, prefeito, o senhor não acha que vão lhe taxar como alguém que endividou Caxias do Sul para construir o reservatório dos Marrecas, né? E não tinha nem inaugurado nada, era antes ainda. Aí ele disse, olha, a história não dirá isso, né? Porque podemos ter comprometido, mas está tudo dentro da possibilidade de pagamento. Estamos terminando de pagar esse ano, Cuiabá. É mesmo? Estamos terminando de pagar esse ano. E nós estamos falando de 15 anos, acho, atrás, né? Sim. Então, são situações que acontecem, mas... E aí o João vira exatamente presidente do SAMAI para fazer essas mudanças, né? Temos a questão da bacia do Samoara, então logo vem surpresa boa para aquela região também, né? Falta de distrito industrial em Caxias, o SAMAI, junto com o prefeito Odiló, vai liderar um processo também nesse sentido. Essa semana espaço físico? Temos espaço físico. Essa semana, então, lançamos um pacote de 80 milhões em obras em parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Obras, naqueles problemas de alagamento dentro de casa. Só quem já teve alagamento. E eu falei no começo da minha fala, Cuiava, quem já teve alagamento dentro de casa, que quando começa a pensar em chover, tu tem que levantar todos os móveis, sabe a importância dessas obras. E algumas outras atividades que a gente vai desenvolver, tanto para o interior, também levando água. Então, é um período curto que a gente vai ficar à frente do SAMAI, mas com bastante respostas. E exatamente para aquelas pessoas, mas eu votei no João para ser vereador e virou presidente do SAMAI. Não, ele foi para o SAMAI junto com a equipe de servidores de lá e fez a diferença naquele período que ele teve, e agora ele retorna para a Câmara para discutir plano diretor, legislações municipais que são muito importantes. O senhor fez uma fala aqui recentemente, mas há pouquinho tempo atrás, dentro desse bloco, que me chamou a atenção, porque há uma questão de percepção. Se você não legaliza uma mecânica, ele também não se sente obrigado a recolher o óleo, aquelas coisas todas que, a posteriori, vão criar um problema para a nossa sociedade. Então, me parece assim, tu precisa ter uma visão, um olho no passado, um olho no presente, e tá faltando olho para o futuro. E aí tem que entrar um time para fazer isso, né? Exatamente. E prova disso foi a questão da regularização fundiária. Tu tem que deixar a pessoa regularizar, tu tem que deixar a pessoa empreender, e por isso que quando fui secretário do urbanismo, junto com a equipe, criamos a lei do alvará provisório, Cuiava. Mas a pessoa que saiu da empresa, ela quer abrir, ou ela foi demitida, ela quer abrir uma manicure e um cabeleireiro dentro de casa. Ou ela transforma a casa em comercial, contrata a documentação, isso e aquilo, ou ela compra os equipamentos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar prazo para ela, 1 ano, ela abre o negócio dela, ela tem 1 ano para ganhar os pila dela e começar regularizar. E regularizar. Então, nós temos que trabalhar na boa-fé das pessoas. E a questão na zona das águas, da regularização também. Mas vai ter aquela mecânica que não vai seguir, vai poluir isso, aquilo bom. Esse cara vai ser penalizado. Exatamente. Ele vai ser notificado, se ter uma conversa, ele vai ser notificado, depois ele vai ser penalizado. Mas aquela pessoa que trabalha correta, tem que deixar ela trabalhar, empreender. João Ex, presidente do SAMAI.
aqui no Vitrine de Negócios desse sábado. Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Opa, chefe, como é que vai, hein? Mandaram bem na escolha do plano de saúde, viu? E aí, cara? Claro, o Círculo é o melhor plano que tem na região, não tinha como ser outro. Parece até que eles conhecem a gente. Tem os médicos que a gente precisa, sabe? E o atendimento é olho no olho. Isso faz falta hoje em dia. Sim, sem falar no custo-benefício, né? Eles sabem que não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para vocês e para nossa empresa também. Quer saber mais do que eles estão falando? Acesse aí circulosaude.com.br. Sua vida, sua família, seus bens, tudo isso merece proteção. Com um seguro adequado, você tem apoio quando mais precisa e garante um futuro mais seguro. De 4 a 13 de abril, você encontrará as melhores taxas para contratar o seguro do Sicoob. Não perca tempo, faça um seguro e viva com mais tranquilidade. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Do teu tempo, Tua Rádio. De volta aqui nos estúdios da Rádio São Francisco em Caxias do Sul com mais um Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados entre 8h30 e 10 horas da manhã, com oferecimento do Sicoob Vale do Vinho e da CDL Caxias. E o nosso convidado de hoje é o presidente do SAMAI, né? O nosso João Ues, não é? Com ele nós estamos, nesse primeiro bloco, conversamos um pouco sobre a persona, não é? Que trouxe ele até aqui. Saiu essa semana, né, o plano de drenagem, não é, presidente? Algo que não é digamos assim, há muito tempo se espera isso. Eu me lembro há 20 anos atrás, já se tratava de algumas coisas que precisavam ser feitas e foram acontecendo. Esse plano vem em boa hora? Já está atrasado? Quem tem alagamento dentro da sua casa, na frente da sua empresa há 30 anos, eu acho que ele está atrasado há 30 anos. Ele está atrasado há muito tempo, né? Quem tem há 5 anos também, ele está atrasado há muito tempo. Então, por isso, de investir nessa questão, evidentemente com autorização legislativa, tudo conforme a legislação, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o SAMAI tem um capital expressivo, né? Tu comentaste do Marrecas, a gente está terminando de pagar o final do ano, no início do ano, quando eu entrei, eu falei, bom, que contas a gente tem? Chamei o Lourenço, que é o nosso financeiro, aí ele falou, olha, a única conta que nós temos é o Marrecas. Mas falta quando para tanto? Temos em caixa? Sim, tem em caixa. Claro. Eu falei, paga fora, né? O gringo fala, paga fora, né? Isso aí. Paga fora, né? Aí ele me olhou, João, não podemos pagar. Mas por quê? Porque existe uma a própria Caixa diz que não pode antecipar, porque nós já teríamos pagado há muito tempo. Claro. Então, é a única conta que nós temos ainda é um pedacinho do Marrecas que nos próximos meses, enfim, se liquida. Nós temos um capital dentro do SAMAI importante e eu quero ter dinheiro no SAMAI, até porque tu tem que fazer o giro, tu não sabe o que vai acontecer, em termos climáticos, isso e aquilo. Mas o SAMAI não é uma empresa, Cuiabá, não é a tua empresa, que tu visa lucro. Eu não quero ter uma poupança gerando lucro, eu quero ter uma poupança para o SAMAI sobreviver, Perfeito. Mas aquilo que se tem a mais, eu não quero estar lá com ele gerando juro, eu quero o juro que ele tem que gerar é o benefício e a melhoria para a qualidade de vida do cidadão caxiense. Então, por isso, né, que a gente faz então essa parceria com a prefeitura, investe, mas não é só a questão do esgoto da chuva, a gente já nesses locais já passa a questão da tubulação do esgoto com a cal, que é aqueles canos laranja, claro,
que a gente passa pela cidade, enfim, de fazer a separação. Nós temos o marco do saneamento até 2033 e também naquelas vias que precisa se trocar canalizações de água, também a gente já faz. Nós temos canos de água instalados na cidade da década de 70, 80. Não precisa nem te dizer como é que está a situação. E a nossa água é de qualidade, Cuiabá. É uma das 5 melhores águas do país. E quando ela chega aqui, que às vezes rompe um cano numa rua, essa água já é tratada, não é? Ela já é tratada. Você já teve o custo de você tratar ela para entregar, Exatamente. Então, obras importantes de saneamento, a gente traz exemplo lá no bairro Fátima, Caetano Melo Filho. Nem começou a chover em Bento, ali já alaga, mais ou menos isso, que é na frente do Instituto Federal, na região do bairro São José, na região do Planalto. Então, nós temos obras em todas as regiões da cidade. A gente vai fazer 3 pacotes, né? São 83 obras, então tem umas que a gente já tem projeto, então sai o primeiro pacote agora maio, junho, uma lá em setembro, outubro e uma lá em fevereiro, março do ano que vem, que é o último pacote, porque ainda tem que fazer projetos, nós temos que montar uma pequena estrutura, mas nós vamos modernizar mais um pouquinho. Caxias passou do tempo, Cuiabá, de nós pintar cordão às 3 horas da tarde, da gente fazer uma intervenção, não aquelas de emergência, mas uma intervenção numa sexta-feira, numa sexta-feira, 4 horas da tarde, onde que o trânsito é caótico e tu deixa ele pior ainda. Então, obras, esse pacote de obras, tanto vai ter trabalho de dia, trabalho de noite. É canteiro de obras 24 horas. Paga um pouco mais, sim, paga um pouco mais. Mas o momento reduz o tempo também, que eu né? encurtar 30 dias uma intervenção numa via que teve toda a questão de intervenções, de reposição de trânsito em outras vias alternativas, ela se pagou. E todas as vias que a gente fizer manutenção, não importa se o solo hoje é asfalto ou paralelepípedo, será feito asfalto. Será feito asfalto. E aquelas pedras serão retiradas, levadas à Secretaria de Obras para calçar aquelas vias que ainda não estão calçadas. Presidente, isso que o senhor coloca é tão inteligente, porque as pessoas, o senso comum, né, diz assim, não somos contra as obras, somos contra o tempo que a obra leva, né? Então, esse negócio de você trabalhar 24 horas por dia, me parece que, acima de tudo, é uma decisão inteligente. Exato. Evidentemente que vai gerar um pouquinho de dor de cabeça, Cuiabá vai, porque tu imagina, a gente tem 3 da manhã a gente tem muita pedra aqui. Mas aí, claro que vai também do pessoal que está fazendo, ele não vai dinamitar ou usar o rompedor, que é o pica-pau, às 3 da manhã para estar lá. Perfeito. Né? Mas ele consegue colocar cano, ele consegue fazer outras intervenções, então tem que juntar. Por quê? Porque a gente tem 3 ou 4 meses que é pura chuva em Caxias. É Você verdade. trabalha meio-dia e depois fica quase uma semana, muitas vezes, sem trabalhar. E aquele meio-dia trabalhado, muitas vezes a água leva embora. É verdade. Então a gente tem que aproveitar isso. Chega de Caxias ter obra só durante o dia, nós temos que ter obras durante a noite. Vai a Porto Alegre, vai a São Paulo, vai a Curitiba. É assim, Caxias, com todo o respeito, não é mais a colônia de 1940. Nós somos a grande referência do interior do Rio Grande do Sul, somos uma das maiores referências da região sul do país e do Brasil. Então, vamos inovar. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça? Sim, vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Aquela senhora, aquele senhor, mas com barulho. Mas vamos ter um cuidado também de comunicar isso. Não, exatamente, comunicar toda a vida, é aquilo bom. Ou eu posso eu posso dinamitar e usar o rompedor hoje, ou eu posso usar ele hoje de noite ou amanhã de manhã. Bom, eu vou usar ele amanhã de manhã. Claro. Mas aí amanhã de noite eu sei que eu vou trabalhar a noite inteira colocando o cano e fazendo infraestrutura. Né? Presidente Samay, a gente precisa lembrar que nós somos uma cidade também com bastante pessoas de idade, né? Exatamente. E as pessoas de idade normalmente acordam, dormem cedo, mas dormem a noite toda, né? Exato. E muitas vezes ela demora muito, a gente pega o caso dessa aí da Perimetral Sul. 280 metros agora a gente está botando de canalização na descida da Perimetral, ali no lado das piscinas do Guarani. Perfeito. Né? Para os mais veteranos de verdade. Caxias. Quantos metros tem de rocha pura? Quase tudo. 260. E aí o seguinte, são 260 metros que você tem que limpar, perfurar, né? Colocar a questão de dinamite, colocar em cima o equipamento para não lasquear, estourar, levanta, faz outro. Porque você imagina a gente detonar meia dúzia de explosivos. Não tem casa perto, não. Mas tu tem uma piscina olímpica no Juventude. Perfeito. Se tu estourar 2 ou 3 junto, a piscina provavelmente ela vai parar lá embaixo na BR-116. Então tem todo esse cuidado. Então ela acaba demorando, porque tu estoura, limpa, estoura de novo, limpa, estoura de novo, limpa. Então
Atrasa a obra, sim, atrasa a obra. E quando tu acha que tu vai bem, tu pega 2 dias de chuva. Duas coisas, presidente do SAMAI, que me parece que são oportunos serem colocados aqui. Primeiro, alguns até falam que os nossos equipamentos de fazer buracos, né, já estão ultrapassados e fazem muito barulho, etc e tal, que hoje tem equipamentos muito mais novos. Mas isso pertence a um histórico, né? Não é de hoje para amanhã que você compra uma máquina da China que chega aí e sai fazendo, né, esse trabalho. E segundo, a equipe que o SAMAI tem, porque a leitura que se faz é de que, e hoje vocês trabalham também com muitas equipes terceirizadas, não é? Esse conjunto todo está harmônico? Está harmônico. E a gente sempre tenta trabalhar. E aí, tu me falaste, eu tivesse uma pergunta lá no início, né? Do detalhe. Muitas vezes, Cuiava, não é a máquina ali trabalhando porque estourou um cano, mexendo no esgoto, que dá dor de cabeça e dá a parte negativa. A obra tem que ser feita porque tu tem que consertar o cano que estourou, o esgoto que também deu problema, né? A troca de cano. O problema é o detalhe depois. A demora para recolocar a pavimentação. Aí vai lá, demora para recolocar a pavimentação, aí você deixa lá num cantinho um monte de pedra que sobrou ou um pouco de entulho. É esse o detalhe que dá problema, que dá dor de cabeça. O Cuiava, de repente, mas mexeram na frente da casa dele, na Coronel, isso, aquilo, deu barulho, deu isso, ok. Aí ficou 15 dias para ir lá recolocar o asfalto na Coronel. Aí recolocaram o asfalto, mas lá num cantinho deixaram um monte de terra. Coitada da minha mãe lá em casa. Então é o detalhe. É verdade. É o detalhe. O Cuiava não vai para as redes sociais dizendo porque o SAMAI está aqui abrindo para botar um cano novo de água para melhorar minha água, arrumando o meu esgoto. Ele vai para a rede social ali 4, 5 dias, detonando, porque ficou material. Então, exatamente. É isso aí. E aí o que a gente cria dentro do SAMAI? A gente coloca já tinha algumas pessoas, mas a gente coloca 2 pessoas específicas só para fazer isso. Então nós temos um carro no lado de baixo da Júlio. Perfeito. E nós temos um carro pro lado de cima da Júlio. E ele roda. Eu não quero saber se ele faz 150 km por dia, ele faz 200, ele faz 300, ele faz 80. Mas eu quero que ele vá na obra olhar. E mapeia. Bom, aqui já vieram, aqui já veio o pedido de pagamento, vai lá e verifica. Olha, não ficou de boa qualidade, tem que mandar arrancar calçamento. O João mandou arrancar calçamento nesse período de 4 meses? Sim, mandou arrancar calçamento. Aqui na Sarmento Leite próxima, eu mandei arrancar calçamento. Não vou pagar. Não vou pagar. E não importa... Isso qualifica também a empresa, né? Que vai fazer o serviço. Não importa, né? Se é a terceirizada, a contratada, ou é a terceirizada, a Codeca. Perfeito. Teve uma situação da Codeca que aí a pessoa que faz o pagamento, ela falou, nós não vamos pagar. Por quê? Aí me mostraram as fotos, fui lá olhar. Então, aí ligaram. Vamos pagar? Não. Mas querem que pague. Bom, o presidente falou que é para ligar para ele. Aí me ligou, o presidente da Codeca. Falei, a senhora foi lá olhar? Não fui. Então vai lá olhar. Quando a senhora for lá olhar, a senhora me liga. Se a senhora achar que eu tenho que lhe pagar, eu lhe pago na hora. Se a senhora achar que eu não tenho que lhe pagar, a senhora não precisa nem me ligar. Eu estou indo esperando a ligação. Né? Estou indo esperando a ligação, mas foi refeito. E é exatamente isso. Evidentemente que a gente trabalha muito com diálogo, então reúne todo mundo e fala, gente, olha, eu não estou perseguindo vocês, eu não estou fazendo nada, eu só quero uma nível resposta. De exigência exato, adequado. Porque fica feio para o SAMAI e fica feio para vocês. Não fica só feio para o SAMAI, fica aí feio para eles. Você pode levar a minha frase, o certo é certo e o errado é errado. Exato. Né? E aí no primeiro momento, de repente, eles não levaram muito a sério. E essas 2 pessoas falavam, João, assim, eu falei, eles vão enlouquecer com nós, a partir de abril e maio. E está acontecendo, tem empresas que estão, do faturamento mensal, estão ganhando 40%. Porque aqueles 60% a gente não pagou, porque muitas vezes deixou material, tem que refazer, tem toda essa situação. Ou seja, não entregou, qualificar, dentro do especificado. Exatamente, é qualificar. Né? A gente não pode, e é aquilo, é o detalhezinho. O detalhe não é, porque demorou 2 dias com a máquina para fazer. É o detalhe de deixar o material. É o detalhe de deixar o material, de muitas vezes demorar 40, 60 dias. Nós temos alguns locais, que é desde setembro que foi feita a intervenção, e ainda não foi refeita a questão da recolocação do material, da calçada, da via. Perfeito. E isso incomoda muito. Isso incomoda certeza. muito. E eu vou dizer que eu deixo eles malucos. Nós temos um grupo de WhatsApp das terceirizadas, né? O Fabiano dá risada. Porque é o seguinte, eu ando muito pela cidade. Eu ia perguntar se tu era um homem de gabinete ou se era um homem de... Eu ando muito pela cidade, né? E eu vejo, eu paro, eu faço foto, que ela tem um aplicativo com localização e eu mando para os caras.
E se em 2, 3 dias não estiver pronto, eu encho o saco. Eu sou mais ou menos que nem o vendedor de Bíblia. Se eu brigo em lá fazer, porque, né, porque senão eu sarneio. Tu tem que andar pela cidade. Na terça-feira, Cuiabá, eu começo a atender povo das 8 e fico até a hora que for, por ordem de chegada. E nos outros dias, evidentemente, que eu gosto de estar na rua. Claro que você tem que assinar documento, tem que assinar processo, isso, aquilo. Por isso que 7 da manhã eu estou sempre no SAMAI. Às vezes, enquanto um pouquinho antes, um pouquinho depois. Por quê? Porque aí tu assina e tu vai pra rua. Dentro do gabinete, é confortável, é bonito ficar dentro do gabinete. Ar-condicionado, cadeira, secretário, aqui, papapá, é bonito. Tu tem que ir pro chão, pisar, gastar sapato, sola de sapato. É bonito estar com o sapatinho louco. Não, tem que pisar no canteiro de obra, tu tem que ver a realidade. Porque aí, vendo a realidade junto com os servidores, tu aprende muito em primeiro lugar. Claro. Tu aprende muito, mas tu olha a realidade. E aí tu tem condições de, quando vir uma reclamação ao servidor, fala, olha, tal terceirizada não está nos correspondendo. Liga o cara da terceirizada. Tu vê, porque isso, aquilo. Se tu conhece a realidade do dia a dia lá, tu fala só um pouquinho, né, fulano? Eu tive lá ontem, tá feio, né? Pelo amor de Deus, né? Então, exatamente esse contato com o encarregado, né? Se precisar ligar para o dono da empresa, nós vamos ligar para o dono da empresa. Ó, tô aqui na perimetral, lá um exemplo é o Dalfovo que faz, eu ligo na empresa, eu quero falar com o Jairo. Ah, não tá aí. Me dá o celular que eu quero ligar. Jairo, eu tô aqui, tá ruim, né? O cara da Decon tá ruim, o cara do Norte do Brasil tá ruim. E às vezes, enquanto também, grande parte das vezes, ligo para falar, olha, tô aqui, vocês estão de parabéns, tá andando bem. Porque não é só reclamar, tem que elogiar também. É verdade. No início da industrialização do mundo, a gente percebeu, e a gente acompanha historicamente, e aí vieram os movimentos da qualidade que ajudaram muito, isso e tal. O resserviço, ele tem um custo que às vezes não consegue ser medido, não tem indicador para isso, né? Agora, ele é um mal que ele não é um mal necessário, né? Você pode fazer bem da primeira vez e entregar, e aí você sobra... Primeiro que você vai receber isso no pactuado, né? E essa história toda do resserviço, ele faz com que desgasta muitos relacionamentos, né? Como é que o senhor percebe o momento? Está diminuindo isso? Nesse nível de exigência que eu percebo que o senhor tem? Cada vez mais. Eu acho que cada vez mais. A exigência cada vez mais. O povo está cada vez mais exigente e cada vez tu tem que melhorar. Tu não pode mais admitir que procedimentos e exigências da década de 70, 80, 90 ainda se tenha. Tu evoluiu, o mundo evoluiu, a gente está em outro século, então as exigências... Fechar buraco não é só fechar um buraco. Não é só fechar um buraco. Abrir um buraco não é só abrir um buraco. Exatamente. E aí tu tem que otimizar um exemplo, e aí se brinca, e aí, enfim, a gente é corneteado, vamos usar essa palavra, porque é o seguinte, a Secretaria de Trânsito vai lá e pinta, né? Aí dá 15 dias, a Secretaria de Obras vai lá e abre. Aí vão lá e fecham. Aí dá 40 dias, vai lá o SAMAI e troca o cano. Perfeito. Né? Aí vai lá e fecha. Aí quando tu acha que tá tudo certo, vem o gás e passa a tubulação. Então tu tem que ter essa conversa e tu tem que otimizar. Bom, tu abriu para botar a tubulação de esgoto. Perfeito. Já dá para trocar o cano de água junto, que tá lá desde a década de 80, abre. A gente fez isso lá na CIS Brasil. Né? Abriu, opa, rompeu um cano. Ferro. Bom, fecha, abre, ele vinha atravessado, tu não sabe, porque tu não tem... tá na cabeça das pessoas que muitas vezes nem estão mais no SAMAI, nem estão mais nem no nosso convívio humano. Verdade. Né? Rompeu de novo, só um pouquinho. Para tudo. Vamos ver a história. Abre e troca tudo. Dá um transtorno, demora um pouco mais a obra, sim, demora mais um pouco a obra. Mas tu já soluciona. Então tem que otimizar. Abrir buraco não é só mais abrir o buraco por abrir e fechar por fechar. Tu tem que mudar. Presidente, preciso fazer mais um intervalo comercial, voltamos em seguida. Hoje conversando aqui com o presidente do SAMAI, o João Ues, né? Nessa conversa aqui no Vitrine de Negócios. Voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Porta aberta para entrar.
Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 12. Queijo mussarela pedaço ou forma, R$ 29,90 o quilo no Super Apollo. Leite longa-vida Santa Clara, 1 litro, R$ 4,29 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. 9h20. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi, mais que uma escolha financeira, Cicobi. 19 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou nem pagou a multa. Se liga, regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Venha para a Ótica Martinato e tenha uma experiência Rodenstock. Compre um par de lentes e leve o segundo par totalmente grátis. Isso mesmo, o segundo par é totalmente grátis das lentes Rodenstock. É tecnologia alemã com as melhores condições de pagamento. À vista com ótimos descontos ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Loterias. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso de número 3.364 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Na aposta acertadora levou o prêmio de R$ 1.698.801,77. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 183, cada uma levando o prêmio de R$ 1.946,45. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Loto Fácil, realizado nesta quinta-feira, no valor de R$ 1.800.000. Uma aposta acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.702 da Quina. Os números sorteados foram 27, 43, 51, 53 e 78. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 2.225.705.
Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 19, cada uma levando o prêmio de R$ 18.464,46. A estimativa de prêmio do próximo concurso da quina, realizado nesta quinta-feira, é no valor de R$ 600 mil. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.850 da Mega Sena. Os números sorteados foram 01, 02, 15, 26, 43 e 50. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 25, cada uma levando o prêmio de R$ 100.669,78. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena, realizado hoje, quinta-feira, é no valor de R$ 31 milhões. Loterias. A rádio do teu tempo, tua rádio. De volta, são 9h25. Você está conosco aqui na São Francisco, na tua rádio, com o programa Vitrine de Negócios deste sábado, 12 de abril de 2025, né? Lembrando que o Vitrine de Negócios tem oferecimento do Cicobi, Vale do Vinho, e da CDL Caxias. E nós estamos conversando nesse sábado com o João Ues, que é o diretor-presidente do SAMAI, não é? Presidente, uma das coisas que dá para a gente falar, não é, nesse start, não é, nesse BPEC, como o americano gosta de dizer, esse pontapé inicial, passam-se 100 dias da sua gestão na FEDUSAMAI. O que já dá para comemorar e o que tem de plantado aí para vocês escolherem? Bom, o que dá para comemorar são algumas questões pontuais no que diz respeito, por exemplo. Só um pouquinho antes, para que o ouvinte de casa tenha... vocês pegam um secretário ou um diretor, né? Ele chega e pega o orçamento, com certeza, mas pega o planejamento que está em curso ou dá uma olhada no orçamento? Não, mas qual comando me? Ele pega o planejamento, ele olha o planejamento, ele segue o planejamento, mas ele faz as mudanças necessárias, oportunas e precisas. Qual comando me? Alguma coisinha assim. Qual comando me, né? Evidentemente, se tem um planejamento, se tem, enfim, mas a gente acaba colocando algumas ideias nossas, alguns clamores que a gente entende, em função também de andar, a gente acaba escutando e verificando. Mas a questão, exemplo, até 1º de janeiro, água no interior. Se cobrava a parceria com o agricultor que queria levar água lá para São Luís da Terceira Légua. Perfeito. O morador pagava o material e o SAMAI pagava a mão de obra e o serviço. Agora não. Por quê, pai? Porque, Cuiaba, tu imagina uma comunidade com 15 moradores, 10 assinava e pagava o trabalho, aqueles outros 5 não pagavam. Perfeito. Quando passa o cano, é só ir no SAMAI pedir a ligação, você paga 563 por uma ligação, como em qualquer lugar da cidade, e você liga. Justo? Não. Internet acontecia muito isso, então mudamos. Sentamos com a equipe e modificamos vamos implementar a questão dos 80 milhões em obras de saneamento. Internamente também um novo reservatório para a região de Forqueta de 5 milhões de litros de águas para aquela região, a fim de uns próximos 10, 15 anos, depois que ele estiver pronto, no mínimo, tu não escutar mais falta de água naquela região que hoje vem, enfim, sofrendo em função da desativação ali do Samuara depois das chuvas de maio. A questão de troca de redes, tanto de água e a colocação do esgoto cloacal. Então, a gente avançou bastante. O Iava tem muita coisa que está vindo por aí. 100 primeiros dias é aquilo, tu acaba conhecendo a casa, tu não conhece todo mundo, eu ainda não consegui conversar com todos os servidores, de repente até passar em todos os setores. Quantos tem? Né? Quantos funcionários tem o SAMAI? Entre terceirizado e nossos, em torno de uns 600, 650. Perfeito. Né? A gente tem vários terceirizados, então a equipe de motoristas e veículos terceirizado, vigilância terceirizado, atendimento na loja. Mas terceirizado é apenas a forma de operar, porque... A forma de operar, mas está junto, né? Então, os estagiários, as terceirizadas que prestam serviço
em termos de obras. Então tem muita coisa para vir, né? Na cabeça do João tu pode ter certeza que passa muita coisa e a gente vai lá, conversa com o Andiló, ele nos dá a carta branca, isso, aquilo, enquanto eles nos chamam meio de maluco, mas vamos embora. Então, bastante coisas foram feitas, bastante ligações novas foram feitas e, evidentemente, 100 dias tu conhece a casa, tu conhece o planejamento e fala, aqui vai. Aqui eu acho que tem que dar a cara do João Wes, né? Aqui tem que sentar com o servidor e entender melhor exatamente para ver. E daqui para frente, né, a gente tem muitas coisas boas nos próximos meses que já passa pela cabeça a fim de desenvolver e mostrar o potencial que o SAMAI tem, né? O Mansueto para mim foi o prefeito mais visionário que a gente teve na história de Caxias até hoje. Né? Tá falando de 50 anos atrás. Faxinal, a criação do SAMAI, a criação da própria Codeca, perimetral. Quando é que nasceu o SAMAI? O SAMAI faz 60 anos agora em 6 de janeiro de 2026. 5 ou 6 de janeiro. 6 de janeiro de 2026 faz 60 anos. 60 anos. Né? Sexagenário. Exato. O ano passado, o retrasado, quase foi, né, terceirizado naquela questão do governo do estado, né, onde o prefeito Adiló brigou muito com o governador e ficou, e que bom. Né? Então, para mim, voltando, o Mansueto... Existe alguma razão para que isso tivesse lógica de nós entregarmos a nossa água, né, para que outros fizessem a gestão? Eu vou te dizer, em alguns setores eu sou favorável à terceirização. Nós não podemos terceirizar a água, o esgoto e o lixo da cidade. Nós ainda somos provavelmente a única cidade do porte de Caxias com mais de 50 mil habitantes que ainda tem no seu guarda-chuva a água, o lixo, o saneamento. Né? E evidentemente que o valor da concessão do Estado, se entra o SAMAI, né, provavelmente dobraria. Né? E até porque tem um caixa considerável, né, que tem que fazer investimentos e a estrutura que ele tem, né? Mas nós não podemos perder. E a gente escuta, né, não só, né, ligando na sua rádio, mas em qualquer outro meio de comunicação, Farroupilha com problema de abastecimento, Flores da Cunha com problema de abastecimento aqui na região, nem vamos chegar para Bagé, Nova Petrópolis, que é próxima. Né? Nós temos água de qualidade e nós temos 3 novos mananciais que estão já reservados para a próxima represa. Vamos lá, quando a prefeitura e o SAMAI fizerem o Sepultura, o tamanho do Sepultura equivale ao tamanho do Faxinal e do Marrecas. Perfeito. O Mulada é maior que o Sepultura. E depois, numa última alternativa, aqui uns 180 anos, sabe Jesus onde é que a gente vai estar, né? A gente ainda consegue buscar no Piauí. Imagina a Beverly, vai estar com cabelinho branco. Acho que sim, né? Sim, até porque hoje ela não tem nenhum, né? Na época ela já vai ter os branquinhos. Vou ficar quieta que eu pinto, mas tudo bem, né? Deixa quieta. Né? Legal, mas é isso aí mesmo. Exatamente. Então tem muita coisa sendo planejada, pensada, que nos próximos meses a gente vai ver resultados importantes, pensando no futuro. Tem uma premissa básica, presidente do SAMAI, João Wes, que norteia toda a tomada de decisão no mundo corporativo, né? Que é urgência, importância e relevância. Né? E me parece que isso também é utilizado, obviamente, em qualquer tomada de decisão. Como é que é a sua tomada de decisão diante dessas... Porque tomada de decisão é sempre uma crise, né? Exato. Tu tem vários caminhos, tem que tomar um. E outra, né, Cuiaba, na sua empresa, mesmo tomando uma decisão errada é a tua empresa. Bom, você acabou quebrando em função disso e tinha 20 colaboradores e eles tomaram outro rumo. Perfeito. No poder público é diferente. É verdade. Como é que eu quebro um SAMAI? Não tem como. Não tem. Né? Como é que eu tomo uma decisão errada e eu prejudico 50 mil habitantes, 10 mil habitantes, 100 mil habitantes? Perfeito. Então, pode ser igual, mas é totalmente diferente. E outra, tu não está gerindo um dinheiro teu, né? Tu está gerindo um dinheiro da cidade, que é de todo mundo. Então, as tomadas de decisão é aquilo, né? Se você pegar minhas fotos lá de 2020 e pegar as de hoje, né? A quantidade de cabelo já não é mais a mesma, né? Mas são decisões que você tem que tomar e você tem que acertar o máximo possível, porque você tem Tribunal de Contas, você tem Ministério Público, você tem o teu CPF. Perfeito. Então, tudo aquilo que a gente assina, libera, toma de decisão é o meu CPF, é a minha vida pessoal, porque advogado é o João que vai pagar, é o capital do João, é a família do João, né? Então,
a responsabilidade ela é muito grande. Hoje o orçamento do SAMAI, um exemplo, Cuiabá, ele é maior que 480 municípios do estado do Rio Grande do Sul. O orçamento anual do SAMAI. Então é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Alguns ouvintes participam aqui. Mesmo que se fosse o menor orçamento, também tu tem que ter responsabilidade. É verdade. Sim, perfeito. Só para mencionar os ouvintes, a Ivete Tonieto, ela liga para cá, não, perdão, ela manda no WhatsApp aqui dizendo, por favor, nunca terceirizem a água, porque é uma bênção, um patrimônio nosso, né? Amém. Somente nós temos a capacidade de gerenciar o que é nosso. É verdade. Sobre a questão do patrimônio das águas. A Lili Paludo morava em Caxias, agora está em Paraí, mas acompanhando o programa de lá. O Tony Valim da Criúva, também participa conosco aqui a Rosa, o Dagoberto, o Gilmar e também a Vera Lúcia acompanhando o programa aqui da São Francisco. E na live tem a Vera Martinato também. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando o Vitrine de Negócio e você pode contribuir. Aliás, tu tem algum puxão de orelha para fazer no presidente do SAMAI? Pode fazer. Agora é o momento. É o momento. É o momento. A água em casa tá tudo certo, tá chegando. Tá chegando a água, então é tá verdade. bom, então tá bom. Mas uma das coisas que o senhor falou, algo que o senhor colocou assim no planejamento, que até nós pensamos isso. Equipamentos para que nós possamos fazer o mesmo trabalho em menos tempo. Vocês também está, digamos assim, contemplado no planejamento a curto, médio prazo? Tem que estar. A gente tem que se espelhar, vamos lá. Vamos pegar o caso da Sulgás, né? Uhum. Eu já falei, vamos fazer um pouquinho mais de propaganda para eles, né? Eles já têm tecnologias que eles fazem um buraco, eles entram com equipamento e o equipamento vai fazendo o buraco para colocação de canos. Perfeito. Evidentemente, chegou numa rocha, faz a detonação. Então, são equipamentos que a gente já tem que pensar. Perfeito. E provavelmente nesse pacote dos 80 milhões, algumas de onde tecnologias... vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem das contas da poupança do SAMAI, vamos lá, do caixa do SAMAI, através de arrecadações ao longo dos anos, né? Perfeito. De coleta de água e de esgoto. Ou seja, capital próprio. Capital próprio, sem pagar R$1 de juro. Isso é importante. A gente falar para a nossa população. Sem R$1 de juro. É capital que está lá no SAMAI, é dinheiro que está nos cofres do SAMAI que tem que ser revertidos em investimentos. Alguns moradores de Caxias do Sul, alguns usuários do SAMAI, né, por algum motivo, atrasaram, inclusive, o seu pagamento e tal, né? Nesse refis que o prefeito já anunciou, né, que nós teremos aí ainda no primeiro semestre, estão contempladas algumas ações do SAMAI? Sim, a prefeitura faz o seu refis e o SAMAI faz o seu refis próprio. Então, a gente já encaminhou para o prefeito já encaminhou à Câmara de Vereadores tanto o refis da prefeitura, tanto o refis do SAMAI, com algumas modificações do último, do ano... Não ano passado, do outro ano, porque não pode em ano 23, eleitoral ter, de 23, né? Aumentando, então, o nosso maior parcelas era em 60, a gente está indo a 120, né? Oportunizando também para aquelas pessoas que parcelam de 60 a 120, 10% de abatimento no valor, exatamente para receber. E a gente sabe que muitas vezes a grande maioria desses valores são contas pequenas, Cuiabá, mas a gente sabe... às vezes enquanto aperta o sapato. É verdade. Em casa, né? Então, por alguma dificuldade, ele deixou de fazer o pagamento, ele se atrapalhou nas suas contas, que isso é normal. Já aconteceu comigo, vai acontecer no mínimo mais umas 1000 vezes até eu ir embora. Deve ter acontecido contigo, com a Beverly não deve ser diferente, e com o ouvinte menos ainda. Então, tu tem que dar essa oportunidade. Mas tu tá beneficiando os grandes sonegadores, os grandes devedores. Hoje, se nós pegarmos os 5 maiores devedores do SAMAI, não dá R$1 milhão. Bem menos. Né? Mas existe um mecanismo que se você não paga o SAMAI vai lá e corta? Vai lá e corta, mas muitas vezes é o seguinte, Cuiabá, são contas naquele sentido, o João era o proprietário, agora vendeu para o Cuiabá pediu outra ligação, ficou na conta do João. Perfeito. Exatamente. São aquelas dúbias interpretações. Exatamente. Evidentemente que vai ter um valor mínimo de parcela, tem todas essas questões, mas para oportunizar que a pessoa regularize, né, deixe o seu CPF legal, que possa fazer compras. Então, é oportunizar uma outra oportunidade para as pessoas. Bom, elas não pagaram, não fizeram, tiveram a oportunidade. Bom, aí sim se faz a questão de buscar judicialmente, mas muitas vezes o trabalho, o gasto gastado pelo SAMAI para buscar de forma judicial, ela é muito maior que o valor devido. Então vamos dar oportunidade para essas pessoas. Né? Legal. Vamos fazer mais um intervalo comercial, são 9h39, voltamos em seguida. Tua rádio.
No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. 9h39. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 19 graus. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Em qualquer estação, inclusive no outono, é importante proteger seus olhos dos raios ultravioleta, com óculos de qualidade comprovada. Na Ótica Martinato, você pode fazer seus óculos de grau com proteção UV em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta ou à vista com descontos especiais. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Tua Rádio. De volta nos estúdios da Rádio São Francisco, ao vivo em Caxias do Sul, quando são 9 horas e 43 minutos, com mais um programa Vitrine de Negócios. E hoje, prazerosamente aqui, conversando sobre a nossa cidade de Caxias do Sul, conversando com o presidente do SAMAI, não é? O João Wes, o homem que teve 7 mil e quantos votos?
Quase 7 mil. Quase 7 mil votos, né? Se o Cunhava tivesse... se eu tivesse votado... Se o Cunhava tivesse me ajudado um pouquinho mais na eleição, eu tinha batido os 7 mil. Tá certo, tá certo. Faltou 6.830. Faltou um pouquinho para... Mas antes de nós voltar aqui com as coisas sérias, tu fez um negócio sensacional. O seu gabinete estava na frente da minha casa, do nosso prédio, e a minha sogra tem 95 anos. E no dia de inauguração, que teve lá uma passagem de várias pessoas e tal, do seu gabinete, do seu comitê, minha sogra foi para a sacada e disse assim: há quanto tempo que vocês não me levavam para uma festa? tinha um jingle, né? Uma música alegre e tal, né? E ela entendeu aquilo que nós estávamos fazendo uma festa para ela. Obrigado por ter contribuído. Querida da dona Ernestina, não é? Mas, presidente, antes de voltar contigo aqui, deixa eu lembrar aqui que nós estamos aqui ajudando, motivando, não é? E precisando que você adquira o ingresso para o dia 27 de abril de 2025, né? Num evento que acontecerá aqui nos pavilhões da Festa da Uva, é bom, né? Aqui nos Capuchinhos, né? Que é o segundo almoço do Recanto da Compaixão Frei Salvador, né? O ingresso é apenas R$ 65,00, né? E você pode reservar o seu ingresso, inclusive, pode ligar agora aqui para a portaria da Rádio São Francisco, né? Porque os ingressos estão sendo vendidos aqui na portaria da Rádio São Francisco e também lá no Recanto da Compaixão Frei Salvador, que fica no final da Pinheiro, lá onde é que ficava o antigo INSS, né? Lá já o evento o local já comporta, né, 50 pessoas, está aproximando-se, né, de mais um lote de 50 idosos, né, e precisa de recursos, e aí tem um evento que vai acontecer agora no dia 27 de abril. Sem contar que os almoços aqui dos Capuchinhos é coisa, né, maravilhosa. Aliás, o presidente do SAMAI já está comprando 2 ingressos. Na verdade, eu estou verificando a agenda, do dia 27 para ver o que eu tenho. Não vou consultar André e já vou ficar com 2 porque eu não tenho nada na agenda. Então vai ser o almoço. Ótimo. Do dia 27. De domingo que vem. Isso certeza. Aí, o domingo depois da Páscoa. Então faça você também, dá uma olhada na sua agenda e reserve o seu ingresso e depois passa aqui, pega, não é? Para que nós possamos então fazer essa contribuição para o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Sabes, Cunhava, enfim, eu vou ficar com os 2 ingressos, vou estar aí com o André almoçando domingo que vem, mas o Recanto da Compaixão, nós temos o prefeito deve sancionar nos próximos dias uma lei, então, encaminhada pelo SAMAI para a Câmara de Vereadores, com autorização legislativa, isentando o Recanto da Compaixão de uma dívida de em torno de R$80 mil em termos de conta de água e isentando daqui para frente para os próximos 5 anos, depois pode renovar a questão da água, né? Parabéns pela sensibilidade. É uma questão simples, lógico. Mas a representabilidade do Recanto da Compaixão, o trabalho que aquela turma faz, não vai ser por meia dúzia de pilas que o SAMAI vai ficar mais pobre, e evidentemente que nós não vamos cobrar isso em cima da fatura das outras pessoas, mas é uma questão de sensibilidade e de olhar com carinho esse trabalho. É verdade. Eu sou da opinião, tu tem que se preocupar com as crianças, evidentemente que é o futuro, mas com o idoso, ele ajudou a construir essa cidade. É verdade. De forma indireta, um pouco ou mais ele ajudou. Então, um pouquinho de carinho, um pouquinho de o afago, exatamente, com esses idosos é muito importante, né? Então, por isso que o Frei Gêmeo nos procurou lá e a gente falou, vamos encaminhar. O prefeito Adiló também entendeu a situação, os vereadores isso, né? também. Perfeito. Então, é um pequeno detalhezinho, mas também a gente faz a diferença. Bacana. Vamos em frente aqui com o nosso vitrine de negócio desse sábado, conversando com o presidente do SAMAI, João Ues, né? Mas, presidente, uma das preocupações que sempre fica quando a gente fala da água, a água é coisa nossa, não é? E você comentou sobre vários assuntos que nós falamos aqui, mas uma das coisas que ainda preocupa muitas pessoas é que em alguns momentos, né, rompem canos, rompem... e aí o romper me parece que não é problema, porque faz parte de uma construção que faz 60 anos, alguns tubos aí estão há 60 anos, quando foi fundado. Eu acho que não chega a tanto assim, né? Não tem mais nada. Mas deve ter uns 30, 40 anos, deve ter em alguns lugares. Sim. Então romper, de repente, um cano daqueles é natural, não é? Mas a velocidade com que esses canos são, que essa água seja
protegida de uma forma tal para que ela volte a fazer a função dela, que é chegar na torneira, que chega na caixa da água das pessoas. Isso tem melhorado, presidente? Ela tem, evidentemente que a gente ainda tem muita perca de água, hoje em torno de 35%. 35%, presidente. Né? E as melhores cidades do país têm 23%. As melhores cidades do país. Então, mesmo assim, é um número elevado. Então, por isso da troca, né? A gente tem equipes que trabalham, por exemplo, à noite, né? Com aqueles geofones, né? Que eles vão nas vias exatamente localizando, porque o maior índice de perda de água é no período da noite. Perfeito. Né? Porque abaixa o consumo, evidentemente, da cidade, você consegue, com geofones também, localizar, então a gente ainda tem. Então, é uma grande preocupação exatamente, né? Evitar, então é com a troca, porque a gente ainda tem tubo de ferro, a gente tem tubo de cibrofimento, a gente tem tubo de cobre em alguns lugares, tem mangueira, tem canos, então é exatamente fazer essas verificações. O SAMAI trabalha 24 horas, então se romper um cano na frente da sua casa às 3 da manhã, você liga no 115, né, as gurias lá, enfim, o pessoal lá atende, faz o chamado, né, já aciona a empresa terceirizada, as equipes, né, para ir se fazer o mais rápido possível o conserto. A gente sofre muito durante a noite, principalmente na região de São Pellegrino, Pio Décimo, Santa Catarina, a questão de roubos de hidrômetro, ainda se sofre muito. Né, ele ainda tem uma pecinha dentro, alguns mais antigos, né, que a turma vai lá, danifica, leva embora, fica. Então, a rapidez que tu tem que fazer isso, porque é água, né? É patrimônio indo fora, bem dizer, né? É água de qualidade, que você ainda consegue abrir a torneira e tomar água em Caxias, diferente de outras cidades até aqui próximas, né? A região metropolitana, principalmente, que tem um gosto diferente, isso e aquilo. Não vamos entrar nessa era, até porque Caxias também é responsável, né? Acaba botando todas as suas águas para aquela região. Então, as respostas têm que ser rápidas. Por isso, então, nós temos 115, tem aplicativo, a fim de trazer o mais rápido possível as comunicações daquilo. Nós temos um grupo de WhatsApp de urgências, então, que vem as demandas durante a madrugada e à noite, ele não para. Ele não para porque sempre vai romper, tem aquele malandrinho que vai roubar o hidrômetro, né? Tem alguma outra intervenção, muitas vezes até de construções, rompe o cano, tem toda a situação. Então, é 24 horas, né? Presidente, uma coisa que chama atenção, nós estamos na era da comunicação via WhatsApp, via internet, enfim, as mídias sociais nos ajudam muito, né? Mas também, às vezes, nos expõem de uma forma até desmensurada, não é? Claro. Qual é o caminho para você... Parou a água ou tem um cabo rompido na minha rua? Qual é o meu procedimento como cidadão em Caxias do Sul? Levanta o telefone, 115... Grátis. Grátis, 115 SAMAI, né, na Rua Coronel Flores, 376, 376, cano rompido, já gera uma ordem de serviço. Mas estou passando de carro, verifiquei. Liga, para o carro, evidentemente, perfeito. Liga e comunica. Mas se a pessoa tiver o aplicativo do SAMAI Caxias, perfeito. Né, também de forma gratuita, ele baixa ali ele tem todos os locais da cidade nesse momento que estão com água desligada em função de alguma intervenção, e ele tem acesso a tudo. Até eu peguei o celular exatamente para olhar o nosso aplicativo do SAMAI aqui, né, assim que acessar, exatamente para a gente, um exemplo, dar uma olhadinha rapidamente, né, e não é o João, que é o presidente do SAMAI, que tem acesso, é qualquer pessoa, claro. É só entrar no aplicativo aqui. Perfeito. Né, evidentemente que eu consigo acessar a questão interna, mas eu consigo acessar a informação que está para o usuário. Então, perfeito. Ele abre ali bairros com falta de água, e aí ele abre, ele verifica. Assim que carregar aqui, né, a gente já... E complementando o meu questionamento, quanto tempo um terceirizado, a equipe do SAMAI, de uma forma geral, tem para consertar aqui? O mais rápido possível. Nós estamos... Não é no turno seguinte, naquele turno mesmo. Nós estamos com 5 intervenções, estourou alguma, já sai uma equipe do SAMAI, desliga o registro mais próximo que tem, e em seguida já chega a terceirizada para fazer. Uma outra equipe para fazer. E muitas vezes a nossa própria equipe junto, ou a nossa própria equipe, né? Claro. Aí chega um exército de pessoas lá para tentar estancar aquilo, né? Eu até estou pedindo aqui para a nossa central no 115 quantos pedidos que a gente tem nesse momento de intervenções de canos rompidos. E o senhor tem um indicador, porque toda a organização ela tem um estratégico, tático e operacional. É óbvio que o senhor está no estratégico, não é? Mas tem aí as suas diretrizes, mas tem aqui o operacional que faz o dia a dia, não adianta. Sim. O senhor tem alguma estatística, algum número, em quanto tempo, via de regra, a gente tem resolvido isso?
Depende muito, depende da complexidade, né? Porque tu abre, tu não sabe o que tu encontra embaixo, evidentemente que já passou o cano, então já se teve uma vala aberta, então vai muito da complexidade, muitas vezes tem que chamar a Secretaria de Trânsito para desviar o trânsito, né? Tu pega na frente de uma escola final da tarde, bom, aí tu só desliga o modo de dizer, o registro, espera abaixar, enfim, o movimento e aí sim você faz a intervenção, né? Então, a cada X metros, a cada ponto tem os registros que tu desliga. E já mapeia isso, isso aconteceu por causa disso, para você tenha porque a estratégia tenha, né, as informações de por que rompeu? Na verdade, o que acontece? Grandes rompimentos, vamos lá. Rompeu uma adutora grande, Silveira Martins, que tinha sempre histórico, né? Não precisa nem chegar a informação no SAMAI. Perfeito. Por quê? Porque o cara que está lá na estação de tratamento, né, ali ele já percebe. Da Pinheiro, ele olha no quadro e ele vê que o gráfico aumentou. Opa, o gráfico aumentou muito. Perfeito. Tem rompimento. E aí ele já faz o contato, olha, rompeu. E aí a turma já vai naqueles pontos históricos, pá. E provavelmente, certamente, 99% é ali. Claro que quando são intervenções menores, tu acaba não tendo, né? A verificação, mas muitas vezes o caminhão muito pesado, ficou uma pedra em cima no aterro e vai e chega, né? A própria pressão, um exemplo, nesse momento a gente tem a região do Centenário, a região de Nossa Senhora do Fátima e o Salgado Filho sem abastecimento. Centenário, a previsão é hoje às 18 horas o retorno, Nossa Senhora de Fátima às 16 e o Salgado Filho às 15 horas. Então, provavelmente lá em casa estamos sem água. Olha só. Estamos sem água, né? Então, isso são informações que tu tem no aplicativo. E o aplicativo, Cuiabá, não é só para isso. Aqui você consegue a segunda via, você consegue. Você não precisa nem ligar no 115, você faz tudo por aqui, né? Você não precisa nem mais lá no atendimento. Perfeito. Muitas vezes as pessoas fazem matéria, porque o nosso atendimento atendeu 1.000 pessoas nesse mês. E eu vou ficar feliz quando eu conseguir fazer uma matéria que o meu atendimento presencial teve 10 pessoas. Porque nós não temos tanto problema assim e foi resolvido tudo ou via telefone ou via WhatsApp e aplicativos. Né? É verdade. Presidente, nós estamos indo para o finalzinho do nosso espaço, né? Primeiro agradecer muito a sua presença aqui, né? Porque no Vitrine a gente procura fazer, né, um reflexo, né, do que está acontecendo na nossa cidade. E essa ação que o SAMAI anunciou dos 80 milhões, 80 milhões, 80 milhões. É muito dinheiro, né? Então, em teoria, o volume, né, o número é grande, né? Mas as ações também, e tem muita coisa por fazer, né? Quais são os grandes desafios para nós gastar bem esse dinheiro e para que nós possamos falar para a população de Caxias do Sul em 2 minutos o que ela vai perceber daqui para frente onde está sendo gastado esse dinheiro? 80 milhões vai perceber 90% dos alagamentos históricos da cidade vão deixar de existir. Evidentemente que aquelas pessoas que têm o alagamento na frente da casa vão ser as que mais vão verificar essa situação. As outras, de repente, nem tanto, porque acabam fazendo aquela rota, não sabem porque tem o alagamento, porque de repente dá num período que elas não passam. Evidentemente que vai trazer transtorno, né, num primeiro momento, mas o benefício para evitando aqueles alagamentos é muito importante. Então nós vamos ver o prefeito Tatu no próximo semestre, a partir do próximo semestre, se tornando o prefeito Tatuzão. Mas eu prefiro ter um prefeito Tatuzão que faz investimento embaixo da terra. O Vanim foi o prefeito que mais fez, tá? Mais fez. E o Adiló provavelmente agora vai quase bater o Vanim, senão vai passar o Vanim, né? E tu só vê a importância disso quando o esgoto estoura na frente da tua casa, quando tu tem um alagamento na frente da tua casa. São obras enterradas que as próximas gerações vê, né? E as próximas pessoas que passam por ali não vê. Mas aquelas pessoas que evitaram de ter que levantar tudo dentro de casa quando começa a chover ou pensa em chover, é um benefício muito grande. E é para a cidade toda, né? Verdade. É para toda a cidade. Então, a partir do próximo semestre, nós não vamos só ver o prefeito Tatu, nós vamos ver o prefeito Tatuzão. Muito bem. Nesses 100 dias de atividade como presidente do SAMAI, o senhor está feliz? Muito feliz. Uma equipe totalmente qualificada de servidores, eu encontrei lá, que nos abriram as portas, nos explicaram, estão nos explicando. Gente inteligente. Estão nos ensinando. Perfeito. Nós temos um quadro de servidores no SAMAI altamente qualificado. Tá? Eu já visitei as águas de Joinville, pretendo visitar outros locais, recebi visitas. A qualidade do servidor do SAMAI não se encontra
em outros lugares. Nós temos pessoas expertas, pessoas com doutorado, com mestrado, com estudos, não só estudos, amam o que fazem, mas também o dia a dia na lida. Tá? Então, uma equipe altamente qualificada, superou as expectativas, e com essa turma nós vamos fazer muito e muitas coisas. Já se vinha se fazendo e nós vamos fazer muito mais. Obrigado. Concluímos aqui mais um programa Vitrine de Negócios desse sábado, 12 de abril de 2025, e a gente volta no próximo sábado com outro tema, com outro convidado, sempre aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. Beverly, um abraço, tchau. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.